Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vão entrando para mais um Café com Lene, conversa com escritores, na nossa parceria com o Coletivo Mulheres Artistas, no mês de novembro. Oi, Louise, boa noite. Luciana, eu estou em Passo Fundo, na casa da minha irmã Luciana, que fez hoje um café para Lene. Se vocês assistirem a live anterior a essa, é nessa casa que eu estou, viajando aqui pelo Rio Grande do Sul. E nós acabamos de tomar um café com as minhas irmãs em Passo Fundo, Luciana e Lisiane. Boa noite, Lisiane, boa noite, Louise, boa noite, Luciana. Quem mais vão entrando? Hoje nós temos a última participação de mulheres artistas, do Coletivo Mulheres Artistas. É uma parceria feita para o mês de novembro. Nós já conversamos no primeiro sábado de novembro, que era meu aniversário, foi uma live convidando a todos. Na segunda semana de novembro foi com Edenice Fraga. Depois nós conversamos com Samantha Aquino. Na sequência foi Rose Pereira. E hoje nós conversaremos com Zezé Libardi. Enquanto nós aguardamos a nossa convidada entrar, eu vou passando informações para vocês sobre Coletivo Mulheres Artistas. É um movimento social e cultural direcionado para dar visibilidade às produções estéticas de mulheres e apoiar iniciativas de produtoras culturais, ativistas e outros coletivos. Foi fundado e é coordenado por Angeli Rose. A Angeli Rose também tem uma live conosco que a gente fez no início de novembro, fazendo o lançamento dessa parceria com o Coletivo Mulheres Artistas. Café com Lene é um programa que iniciou presencial em 2019 em Sinop, Mato Grosso, e com a pandemia eu trouxe o Café com Lene para a internet, para o Instagram. E ele continua com o mesmo objetivo inicial, que é incentivar a leitura, promover a literatura e divulgar os escritores e as suas obras. Inicialmente eu comecei divulgando as minhas obras e depois eu passei a convidar outros escritores também para divulgarem as suas obras e o seu trabalho. Como é o seu nome? Medi Cédila, escreva seu nome. Está dizendo, muito esperada essa entrevista. A Zezé é uma poetisa sensacional. Muito bem, eu também estou ansiosa para ouvir e divulgar a obra de Zezé Libardi, que hoje é o dia dela, nessa nossa parceria com o Coletivo Mulheres Artistas. Edila, boa noite, Edila, bem-vinda. No Café com Lene, eu sou Lene Chiarello Ziliotto. Eu assino as minhas obras e vocês me encontram nas redes sociais como Lene Ziliotto, com um T só. Eu sou bióloga, escritora, organizadora de obras e também eu faço curadorias para exposições e de projetos de audiovisuais. Também eu faço a coordenação desse programa Café com Lene. Eu sou gaúcha e morando há 10 anos em Mato Grosso. Atualmente eu moro em Lucas do Rio Verde, mas hoje, especificamente hoje, estou em Passo Fundo, estou no Rio Grande do Sul visitando meus familiares. Então essas lives, cada vez elas estão acontecendo em um espaço diferente. Hoje eu estou na casa da minha irmã em Passo Fundo. Então, viajando assim, vocês podem observar que a iluminação, ela não é ideal, porque nessas viagens de avião, para trazer aquela iluminação que a gente coloca para ficar melhor, é mais difícil. Então, nesse meu mês de viagem, onde eu me encontro, eu entro, faço ao vivo e a gente faz o nosso Café com Lene, sempre. Eu tenho 19 obras solo publicadas,
e mais de 40 participações em coletâneas. E eu lancei esse ano um livro, mais um livro infantil, Pirulito Rodapé, em 6 idiomas. E também foi lançado a 4ª edição do livro As Cores e os Amores, com acrescentei na 4ª edição um novo ilustrador, que é um jovem de Sinop. Eu já posso dizer jovem, que ele completou 13 anos, adolescente, digamos assim. Ele, com 12 para 13 anos, ele fez a ilustração desse meu livro. Todos os meus livros, vocês encontram eles em e-book, na Amazon, e também no meu site Lene Zilioto, para quem quiser os livros impressos. Para nós escritores, é importante que quando vocês acessarem os nossos materiais, as nossas redes sociais, que vocês nos sigam, curtam, comentem, façam avaliações e lá na Amazon façam um comentário sobre o livro. Quem adquiriu o livro e depois lê, volta para o site lá, para o site, também para o site da Amazon, e deixa ali o seu comentário, sua resenha sobre o nosso livro. Muito bem, vamos ver se a nossa convidada entrou. Zezé sim já chegou, então eu vou chamar a Zezé para nós iniciarmos hoje o nosso Café com Lene com a Zezé Libardi. Zezé, estou enviando um convite a você. Iniciar o nosso bate-papo, nosso Café com Lene, hoje 29 de novembro de 2021, fechando então a nossa parceria com o coletivo Mulheres Artistas. Oi, Zezé, chegou. Boa noite, querida. Boa noite, Lene. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu estou, inclusive, sem o microfone. Acabei deixando o microfone, como eu estou em viagem, então essa minha live hoje está sem microfone, sem iluminação, porque eu estou na casa da minha irmã em Passo Fundo. Mas o importante é o nosso convidado, importante é o que nós vamos conversar com Zezé Libardi, porque é a sua obra e o seu trabalho que nós vamos conhecer hoje. Quer dar o seu boa noite ao público? Depois eu leio aqui a sua apresentação. Boa noite a todos que estão. Edila foi uma pessoa que eu consegui ver. Tem a Edila, tem a Tatiana. Edila de Brasília, Tatiana de Guarapari. E tem Jequiven, abreviado assim a gente não sabe o nome. E aí tem as minhas irmãs aqui de Passo Fundo, tem a Lisiane, tem a Luciana, tem a minha sobrinha Louise. Então, boa noite a todos, o povo vai chegando. Tatiana está dizendo que estamos lindas, muito obrigada, Tatiana. Né? Então, eu vou começar, Zezé, agradecendo a você pelo aceite do convite, agradecendo ao coletivo Mulheres Artistas, a organização e a coordenação desse coletivo da Angeli Rose, que não deixa de ser um espaço de divulgação do nosso trabalho. Então, eu quero abrir esse nosso trabalho aqui com a palavra gratidão, né, a você, ao coletivo, aos nossos colegas, aos escritores e a todos que estiveram aqui, aproveitando esse espaço que também eu estou abrindo para vocês divulgarem o seu trabalho. E eu vou começar lendo o seu currículo, depois a gente faz um complemento ali do que mais você gostaria de dizer sobre você, antes de passar para conversar sobre as suas obras. Quem é Maria José Libardi Rodrigues? E acredito também que você assina as obras e mais conhecida como Zezé Libardi. Nós conhecemos nos grupos, nas academias que a gente faz parte, como Zezé Libardi. Ela é natural de Cachoeiro, de Itapemirim, no Espírito Santo. O nome do marido é Antônio Simões Rodrigues. Ela é mãe de Antônio Simões Rodrigues Júnior e Silvibele Rodrigues, avó de Vitor, Mariana, Daniel e Nicolas, e sogra de Andréia Leitão. Considera-se uma carioca da gema, porque foi morar no Rio de Janeiro aos 2 meses de vida. Depois retornou à cidade natal aos 5 anos,
onde viveu até os 21 anos no Espírito Santo. Quando retornou e vive até hoje no Rio de Janeiro. Então, foi esse bate e volta do Rio ao Espírito Santo. Filha de professora, considerada a melhor professora da cidade. Teve sua gênese desencadeada na infância, bibliógrafa e inveterada, sintetizou saberes adquiridos no papel, compondo os primeiros poemas, contos e crônicas. Docente durante anos como alfabetizadora e especialmente crianças com deficiência. Alfabetizou adultos pelo antigo projeto Mobral. Estudou música e teclado e ainda fez aula de canto, pois compõe o coral Lumen Christi há quase 40 anos. Precisou trabalhar com o marido em sua empresa de informática, onde responsabilizou-se durante vários anos pela parte administrativa. Após o AVC do marido, colocou a empresa como inativa e passou à posição de cuidadora, função que exerce até os dias atuais. Fez um trabalho voluntário no Hospital do Curupati, em Jacarepaguá, com mulheres deformadas pela lepra, na casa da mãe pobre. Também no lar Maria de Lourdes, que cuida de crianças e até jovens com grandes deficiências, e no Sodalício, também em Jacarepaguá. São idosas cegas. Trabalho interrompido pela pandemia, mas continua fazendo vídeos de incentivo para tentar suavizar a solidão dos idosos e das cegas. Após o AVC do marido, nos dias em que tem ajuda, sempre tira um tempo para ir dar uma ajuda. E nos que não pode, faz trabalho por telefone, pedindo ajuda das necessidades que toma conhecimento. Também é artesã formada pelo SENAC do Rio de Janeiro e produz bijuterias, embalagens, decoupagens, ímãs, pinturas em cerâmica, gesso e madeira. Participa da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, é membro da FEBACLA. Na FEBACLA teve a honra de receber várias condecorações do presidente Dom Alexandre, como a Caneta de Ouro, Prêmio Internacional de Literatura Machado de Assis, doutor honoris causa da literatura, embaixadora e comendadora da Organização Mundial dos Direitos Humanos. Também é fundadora da Academia Internacional da União Cultural na cadeira 120, academia que lhe deu a honraria do 4º lugar no concurso de crônicas e Mulheres que Tecem o Mundo 2020. É membro da Academia Independente de Letras, membro efetiva da Academia de Literatura do Brasil, é membro fundadora da Academia Brasileira Camaquiana, faz parte da Sociedade dos Poetas Aldravinistas, onde recebeu o troféu Mérito Cultural 2019 por ter participado do livro 7ª Coletânea das Aldrivas. É embaixadora internacional da Academia de Letras, Artes e Cultura. Membro do Núcleo Acadêmico Cultura, Letras e Artes do Brasil, colaboradora do coletivo Mulheres Artistas, do qual está aqui hoje para falar e mostrar as suas obras e outros feitos, fundado pela coordenadora Angeli Rose. É uma leitora compulsiva, viaja para outros mundos ao ler. Escreveu uma peça de teatro que ficou em cartaz durante 1 ano no Teatro SESI, no Rio de Janeiro, nos anos 80. Também escreveu crônicas para um jornal do interior, o Correio do Sul, nos anos 60. Tem suas obras, poesias, contos, crônicas, publicadas em mãos de 20 coletâneas. Sonhadora, que ama as letras, e o que as mesmas proporcionam no corpo e na alma, lançou em 2019 seu livro solo de poesias, Uma Poetisa em Construção. Em andamento, tem um novo livro, sem tempo determinado para publicar.
é um livro de poesias e reflexões, e outro de contos. Multifuncional, Zezé Libardi, boa noite e tchau. O que mais dizer desse currículo extenso? Então, desde quem você é, da sua família, do que você já trabalhou, a sua obra social, que é grandiosíssima, até chegar na Zezé Libardi, escritora de poesias, com livros publicados, com um livro publicado e mais coletâneas, e mais projetos preparados para 2022. Quiçá, 2022 já sai coisa nova. Mas, Zezé Libardi, sobre Zezé Libardi, o que mais que você gostaria de informar às pessoas sobre você? A palavra é sua. Eu sou uma pessoa que sou, tipo assim, como um rio, né? O rio passa, desvia, contorna as pedras e vai. E vai, eu estou indo, de acordo com a correnteza do rio, né? Fica tipo uma folhazinha perdida ali, e ela vai andando. Porque tudo na minha vida foi assim, revirado. Sempre houve uma reviravolta, né? Então, eu sempre tive que contornar pedras, como o rio faz. Então, um dia eu vou chegar ao mar, né? Legal. Viu, Zezé? O pessoal está dizendo aqui, ó, está abençoando, ó. Vipri, VP, lindo. A Adélia entrou também, boa noite a todos. Oi, A Tatiana está dizendo linda trajetória. A Vipri está dizendo guerreira. Marcos Aurélio está dizendo Deus abençoe vocês nessa live. Muito Marcos obrigada. Aurélio é padre, Marcos Aurélio é padre, é meu professor de estudo bíblico. Amém, Padre. Obrigada pela sua bênção. Deus abençoará com certeza essa nossa live. E também a Tatiana está dizendo, não conhecia tanto essa sua trajetória. Brilhante, que bacana. E a Maria da Penha está dizendo que você é uma poetisa maravilhosa, que Deus te abençoe e está dando os parabéns, tá bom? Obrigada, Pepe. Fale para nós, Zezé, um pouquinho das suas memórias da infância. Como foi a Zezé menina? Onde foi e como foi a sua infância? Pois é, Lili. Quando eu, muito pequena ainda, com duas irmãs menores, que eu era mais velha, e quando eu nasci, logo depois meu pai tinha compromisso com o Ministério da Guerra, compromisso com o Exército. Então, eu vim para o Rio de Janeiro com 2 meses. Aí, tinha minhas duas irmãs, e quando eu fiz 5 anos, ainda me recordo, foi o último aniversário que eu passei com a minha mãe biológica. Que se você me perguntar, assim, eu sei como ela era, porque eu vejo fotos, mas não me recordo delas. Na minha memória, não me recordo. Que idade Recordo você do tinha? cheiro. 5 anos, eu fiz 5 anos e logo em seguida um tio meu veio me buscar para levar para a terra, porque eu era a primeira neta do meu avô e meu pai não podia tomar conta das 3. Minha mãe teve que ser internada, fazer cirurgia. E, então, eu fui separada, minhas irmãs ficaram e eu fui. Me senti muito só, né, no começo, porque eu fui para casa do meu avô tinha uma montoeira de filho homem, muitos homens. E uma filha mulher solteira, uma casada, que não morava lá. Ele tinha uma espécie, era um hotel, um restaurante. Porque, e todo mundo morava ali. Todo mundo estava ali. Então, eu fui para ali. Eu achei assim, muito estranho, porque para mim era tudo novo, tudo diferente.
né? Você brincava com as suas irmãs. E lá para onde você foi, não havia crianças para Não, você não brincar? tinha criança. Não, Hum, não tinha criança. Depois, sim, depois, passado alguns anos, meu avô voltou a casar, porque minha avó faleceu muito cedo. Então, era eu, meu avô, meus tios e uma tia que veio a se tornar minha mãe. Essa tia era professora, então ela só passava final de semana em casa. Nos outros dias ela estava lecionando na roça, entendi. porque a minha cidade era pequena, ainda é até hoje, né? Era pequena. E você, quando fazia, por exemplo, quando eu fiz prova para o Estado lá e que eu passei, antes de eu casar, eu peguei uma escola também no interior. Era tudo assim, você conseguia, mas tudo no interior. Depois é que minha mãe veio a lecionar na cidade, entendeu? Mas no começo da vida dela era assim também, na roça. Bom, aí eu fui sendo criada pelos meus tios, pelo meu avô, fui levando. Essa minha tia casou. Eu já estava aí já com 9 anos, ela casou, quando ela voltou da lua de mel, ela me levou junto. Então, daí nasceu dois irmãos meus, dois irmãos. E eu passei a viver com minha mãe, o marido dela se tornou um pai, porque meu pai, eu só via no final de ano, meu pai ia, me dava. Sempre levava uma boneca, naquela época, aquelas bonecas de porcelana caríssimas. Eu olhava para ele, pegava a boneca, olhava para ele e jogava no chão para ela quebrar. Eu não suportava as bonecas. Talvez porque eu me sentisse jogada fora, vamos dizer assim. Aí Não era você. isso, criança. Entendi. E aí, Então, para você eu não ficar com a boneca, seria talvez demonstrar a rejeição, né? Pela situação. dá um recado para a boneca. A infância é a presença da família, né? É. Mas aí fui criado por essa grande mulher que ainda é viva, graças a Deus. Tinha o mesmo Sim, nome da minha mãe. As coisas foram se encaminhando e, claro, eu me tornei filha dela, não nascida da barriga, mas nascida do coração, né? Porque coração tem útero. sim. E ela que me apresentou, assim, a literatura brasileira. Porque quando eu aprendi a ler, ela jogou um livro de... Eu acho que foi. Meu Deus, agora eu não estou lembrando bem. Mas acho que foi o Machado de Assis, que tinha Capitu, Bentinho, Machado de Assis, Dom Casmurro. E aí eu comecei a viver aquela situação, lendo, né? E me interessei por livros. Mas é aquele negócio. Ela lecionava, a, lutava, era uma vida para mim, para os meus dois irmãos também. Então, E eu comecei a ir para a biblioteca. aí você já, na verdade, você foi uma criança que ao mesmo tempo precisou entender o mundo adulto, talvez cedo demais, compreender o mundo adulto. E como foi então a sua adolescência? Porque aí você passou a ser adolescente já em um universo onde a família retomou, digamos assim, pela presença dos novos irmãos, dessa mãe do coração. Aquele ambiente familiar talvez tenha se reconstituído em volta de você, que eu acho que chegou à sua adolescência. Como foi a sua adolescência? Minha adolescência foi como a grande maioria que tem mais ou menos a minha idade teve, Foi né? o Rio de Janeiro? Ainda, bom, não, ainda não. Eu Ainda só não. vim direto do Rio de Janeiro quando eu Aos casei. 22 anos, tá certo. Passava férias aqui, depois que quando fiquei maior, eu vinha, passava férias, né?
Sim. mas morava lá até que eu conheci meu marido. Mas a minha adolescência foi como de outra pessoa comum. Eu não era muito de muitas coisas. Eu gostava mais de ler, mas eu também gostava de festa, né? Muitas vezes, mas era proibida, aí não podia, nada podia, mas eu fazia acontecer, entendeu? Eu queria acontecer e aí tem concurso da Miss Enxuta, Zezé estava lá. Tem Rainha da Primavera, Zezé estava lá. Tem a garota não sei o quê, estava Zezé lá. Quando ela via, eu já estava. Aí não tinha como fazer nada, né? Então eu fui uma adolescente que gostava muito de ler, mas também gostava de viver. Sim, Acho que como qualquer adolescente. Só que sim. numa época em que É nada uma podia. época em que havia bastante controle da família, né? Até onde eles poderiam fazer esse controle. E nessa época da sua adolescência, que você provavelmente era, claro, estudava, tinha seus colegas, você já pensava, imaginava, já sabia o que queria, porque aqui eu vejo que você foi professora, né? Mas você foi professora Professora, eu comecei com 15 anos. Com 15 anos eu comecei a lecionar, antes de me formar, né? Antes de fazer o normal. Foi pela necessidade ou pela oportunidade ou pelo Não, gosto? porque minha mãe tinha as escolas para lecionar na roça. Aí eu ia substituir. Ela me colocou para aprender fazendo, entendeu? E eu ia, eu ia. Então, na minha época, na minha cidade, não tinha uma faculdade. A faculdade foi inaugurada, acho que no ano que eu casei, em 69, quando eu casei, que a minha mãe foi fazer a faculdade lá. Mas não tinha, na minha época ainda não tinha, antes de casar. Então, eu fiquei muito. Eu fui frustrada em muitas coisas, porque eu participava do canto orfeônico lá, eu desenhava e pintava muito bem, mas eu precisaria de uma escola de artes plásticas, mas lá não tinha. E conheci meu marido, aí, entendeu? Eu voltei a trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Você poderia dizer, então, assim, que na falta dessa estrutura, digamos, para a artista que você é, não só das letras, você seguiu o fluxo normal, digamos que a sociedade está dentro daquele quadrado e segue o fluxo. Então, você namorou, Porque, festou, casou, constituiu sua família, sim, mas mas, assim, vivendo. o que eu percebo agora nessa sua apresentação da infância e da adolescência, acredito eu que eu tenha entendido um pouco, não sei se você é que vai nos dizer, esse seu lado solidário. Por que esse seu lado solidário, com tantos trabalhos solidários que você faz? Da onde você acha que veio isso? Onde está a raiz dessas exércitos solidária? Olha, Helene, sinceramente, eu não sei. Mas tudo aconteceu assim que eu comecei a fazer essa parte com uma amiga que eu conheci aqui já em Jacarepaguá e cobriu assim um pouco o vazio, porque sempre existe um vazio, né? E esse vazio existia, então eu conheci uma amiga que me apresentou a esses tipos de trabalho e eu gostei e eu fazia, entendeu? Isso era próprio meu. Mas voltando à adolescência, como eu era muito boa aluna, como eu lia muito, que eu sempre gostei muito de ler, o diretor de um jornal lá da cidade me chamou para fazer crônicas. E eu fazia crônica semanal. Então, por isso é que tem
que eu escrevi para um jornal, mas eu era ainda muito jovem, entendeu? Mas já fazia as crônicas. Muitas poesias assim, que ficaram sem registro, roubaram. Teve certa vez que eu vi alguma coisa minha, com o nome de outra pessoa, mas eu não podia provar que era meu também. Então, Mas são as coisas que vão como é que acontecendo. essa pessoa teve acesso a esse seu texto? Provavelmente porque eu colocava no jornal e ficava por aí, sem nenhum, Ah, tipo entendeu? assim, não foi o jornal que foi publicado, mas aí você poderia até ter como provar se você recuperasse essa edição do jornal, né? Seria até Mas possível. Você não quis. Achou que não valia a pena. Eu quero agradecer a presença que entrou aqui, ó, Luiz Caetano, um amigo meu muito querido lá de São Paulo. Obrigada, Luiz, por estar nos acompanhando. Pina Dimas, Marli, Padre Hernani, lá do Maranhão, que tem um trabalho magnífico com a Biblioteca da Cultive, lá em o Padre Hernani, José Rodrigues. A Vipri, eu não sei o seu nome, Vipri, eu acho que você não. Ela disse que o seu trabalho solidário tem base no amor, e que depois você se tornou uma linda poeta, então, dessa criança e dessa adolescente que você está descrevendo. Mas, assim, antes de nós começarmos a conversar sobre os seus livros, a sua literatura, eu gostaria que você nos falasse de duas outras artes que ali pelo seu currículo eu entendi que você também gosta e faz, que é a música e ser artesã, que também são duas artes que você desenvolve. Como que você está, como que surgiu, o que que você faz com a música e a parte do artesanato, como que é? a música surgiu há muitos anos atrás. Eu fui convidada a participar do coral da igreja. E aí eu comecei comecei, gostei, fui ficando. Aí depois foi aberto um curso de música, de estudo de música, teclado, violão, tudo mais. E eu me inscrevi nesse curso e fui fazendo. Só não concluí, porque eu precisei ir para o Canadá, que Daniel, meu neto canadense, nasceu e eu precisei abandonar o curso, então não concluí. Mas sempre continuei. Um dos professores do curso passou, hoje em dia, meu maestro. Eu continuo tendo aula de canto, de teclado, com outro professor, que também vai escrever um livro, se entusiasmou. Então, quer dizer, o Eduardo, meu maestro, Eduardo Garcia, e o Marquinhos, que é meu professor de teclado e canto, porque são coisas que tá dentro de você, você não sabe como controlar. A mesma coisa sobre artesanato. Eu estava assim, antes de eu começar a trabalhar com meu marido, eu estava me sentindo só, as crianças cresceram, né, ficaram adolescentes, e eu queria fazer alguma coisa. Aí olhei, tem um curso de artesanato, vou pro Senac fazer curso. Aí fiz o primeiro, fiz o segundo, quando eu vi já tinha feito todos os cursos de artesanato que tinha. Então aprendi a fazer tudo, até papel, até decoração de papel. Claro que durante um tempo eu fiz, mostrei, fazia reuniões, né, na garagem de casa, aquelas coisas para mostrar para as pessoas. Depois eu vi que aquilo não valia nada a pena. Há uns tempos atrás fazia muita bijuteria, mas são coisas que você acaba, sabe, achando que não vale muito a pena, você tem muito trabalho e pouco reconhecimento. Mas isso tudo para preencher uma brecha, porque Você, a pessoa fica procurando preencher alguma coisa que está faltando, algum vazio, né? E foi isso. Aí, você acha que hoje ainda existe esse vazio em você? não, hoje já não Não. existe mais, não. Porque Tá, eu mas encontrei alguma coisa. você continua, você continua ativa na música,
na, na, no artesanato também. E aí você também escreve. A parte do escrever, digamos assim, é poesia que você escreve. É desde a sua adolescência ou veio na sua idade mais madura, o escrever? O escrever, eu sempre dizia que eu ia escrever um livro. Aí eu dizia para o meu filho cresceu ouvindo eu falar, vou escrever um livro. Mas eu começava, mas os outros trabalhos me interrompiam, entendeu? Nunca conseguia, porque eu começava e não dava continuidade, não dava continuidade. Por isso o nome do meu livro é Em Construção, porque ainda não sou uma poetisa. Sim. Eu estou em construção, mas eu gosto mesmo de contos, crônicas. Sim, ouvi porque eu pedi o nome ao Leandro. Obrigada, Leandro, por se identificar. Tatiana está Oi, dizendo, Leandro. tá dizendo que super É meu bacana. sobrinho, de Guarapari também. Elisete entrou também, muito obrigada. Tem mais gente nova aqui que entrou. Calzans também entrou. E o Leandro, é seu sobrinho, ele está dizendo, ó, tudo vale a pena, pois você se tornou uma guerreira de Cristo. Diz ele, é seu sobrinho, né? É. Fala um pouquinho de como foi que você organizou e como você decidiu, então, publicar o seu livro Uma Poetisa em Construção. Como foi essa publicação? Você tem ele aí para mostrar para a gente a capa, para ler um poema dele? Fala do seu livro. Esse Uma aí. poetisa em construção. Como foi que Dá para você... você ver que ele é em preto e dourado, Sim, dá para ver. porque eu fiz esse livro porque eu ia fazer 50 anos de casada. Mas antes de eu fazer esse livro, estava sempre na internet e tinha os grupos dos poetas. Eu estava sempre por ali, lendo, vendo e tal, até que, infelizmente, não, foi esse ano. Ah, esse meu pai de criação tinha um irmão. Esse irmão dele era um escritor de primeira categoria, um poeta daqueles dos melhores, entendeu? Então, desde novo ele tinha vários livros, várias publicações. E ele me achou na internet e começou assim, vem cá, quando que você vai começar a postar suas coisas? Porque ele me conhecia desde nova. Ele sabia que eu escrevia. Eu tinha as coisas escritas, né? Assim, despretensiosamente, eu tinha as coisas escritas e guardadas. Guardadas, engavetadas, essas coisas assim que, Isso. né? Quando sobrava um tempinho, eu sempre escrevia alguma coisa. Tipo assim, você acorda de madrugada com uma ideia na cabeça, né? E ela passa para um papel. Acho que isso acontece com todas nós. E Todas nós que escrevemos. o que é que foi que provocou para você publicar a obra? Aí ele falou assim, você começa a postar. Aí eu fiquei, não, mas o que é isso? Eu sou tão pequenininha diante de tantas coisas que realmente eu acho que valorizam demais, assim, sabe? Mas aí ele falou assim, olha, eu vou te levar para uma academia. Foi a primeira academia que eu fiz parte. Não quero saber, você trata de ir publicando o que eu quero, isso é o meu projeto atual. Aí eu comecei a publicar alguma coisa e tal, fui fazendo amizade com algumas coisas, algumas pessoas, e ele me chamou a mim e uma amiga que nós temos lá na FEBAC, a Cláudia Goodman, nos ingressou na academia lá de Volta Redonda, na Cidras, que foi a minha primeira academia. Foi muita honra para mim, fiquei muito... Aí falei assim, não, agora está na hora de lançar meu livro. Vou fazer 50 anos de casado, Cora Colanina começou com 70, então deixa eu partir para o meu livro. Aí foi assim, contatei alguém que pudesse fazer, porque você sabe que
Escritor aqui no Brasil, muito difícil, muito complicado. Então, você tem que arcar com as consequências, né? E eu arquei com as minhas. Aconteceu o livro assim. Simples. Em que ano você lançou ele? Foi esse ano de 2021? 2019. Que foi 2019. Tá. Você foi poderia um ler ano um que eu fiz poema? 50 de casada. Tá. Você poderia ler um poema dele para nós? É de poesia esse livro? Tem poesias, tem prosas. Tá. Enquanto você escolhe uma poesia para ler para nós conhecermos a sua escrita, eu quero agradecer a Angeli Rose, que acabou de entrar. Está nos cumprimentando, comentando que lá na estante está aparecendo o seu troféu que você recebeu, que depois a gente vai falar das academias, né? Mas agora eu gostaria de ouvir você lendo um poema seu para a gente conhecer a sua escrita. Assim, é simplesinho. Vou ler um. Sou um pouco mar, um pouco rio. Sou um pouco cachoeira, um pouco pássaro sem pio. Sou um pouco sol a brilhar, um pouco noite escura. Sou um pouco brilhante e um pouco obscura. Quisera ser fogo, mas sou água. Quisera ser sol, mas sou lua. Quisera ser ondas, mas sou espumas. Quisera ser pedra, mas sou plumas. Sou um pouco acalento, um pouco mel. Sou como borboleta voando de flor em flor, tirando da seiva o mel. E a vida eu levo cantando. Somos tudo que queremos ser, somos tudo que queremos viver, somos todos prosadores. Esse é um. Como que você diz que um poema desses é simplesinho? É alma, é sua alma pura. Então, assim, o leitor que vai se identificar e que faz a interpretação do seu poema, eles não são simples, não. Eles são lindos. É lindo esse seu poema, Zezé. Obrigada por ler, por nos Obrigada mostrar a você. a sua escrita. E já trazendo essa sua fala que você fez do seu tio, que levou você para a sua primeira academia, eu gostaria que você nos dissesse o que representa para você fazer parte dessas academias que eu li no seu currículo e que você já recebeu troféus, inclusive tem um aparecendo ali na estante de fundo, você já recebeu Sim. medalhas. Então, o que significa para você essas honrarias, essas academias que você faz parte e como é que você chegou no coletivo Mulheres Artistas? Porque eu fui para essa academia, depois, como você falou aí, fui convidada a ser como que diz, acadêmica fundadora de uma lá de Taubaté, que foi onde eu participei de um concurso, ganhei em 4º lugar, cuja Angeli Rose, sem me conhecer, era uma das avaliadoras, eu só soube depois. Ela não me conhecia, nem eu a ela. E eu sou muito assim, eu gosto muito de crônicas ou contos. Eu sou assim, não sou uma poetisa ainda. Eu gosto de conto, eu gosto de crônica, mais ainda contos. Mas aí fui para essa academia porque alguém que me conhecia da internet estava fundando a academia, esse tal presidente dessa academia lá de Taubaté me convidou, eu aceitei. Depois eu fui convidada pelo Dom Alexandre, foi ele mesmo quem me convidou. Ninguém me indicou para ele, ele me convidou. E eu fiquei assim, não vou não, e não quero saber disso não sei o quê e tal, depois vou criar muito compromisso, e eu sou cuidadora, né? Tem que lembrar que eu sou cuidadora. Mas ele insistiu, eu conversei com a Cláudia, uma vez que eu levei um afilhado para a Academia de Volta Redonda, meu maestro, é acadêmico da Silbras também, porque eu o levei. E estou tentando levar para a FEBACA. Mas aí eu falei, Cláudia, tem um príncipe aí que está me convidando. Zezé, essa academia é muito boa. Eu aceitei. Ela
a primeira medalha que ela recebeu, nós duas estávamos juntos, só que eu já recebi a Pelerine, tudo direitinho, já entrei como acadêmica. Falei, é para ir? Então vamos embora, vamos com tudo. E aí as coisas foram surgindo, então a gente vai me oferecendo, eu vou aceitando de acordo com a, entendeu? Então, eu gosto de participar. Foi presencial. Como foi que você chegou no coletivo Mulheres Artistas? Inclusive, a Angeli está dizendo que o coletivo Mulheres Artistas se sente honrado de ter você. Como que foi? Eu tenho muita honra de pertencer ao coletivo Mulheres Artistas. Fui convidada pela coordenadora, mas depois de muito, porque ela, uma vez no grupo da FEBAC, da federação, ela colocou um convite do Mulheres Artistas Conversam. E eu fui conferir, mas eu gostei muito. Aí eu passei a participar em todas, eu estava lá. E gostava. Eu saía da realidade escutando as entrevistas. Um dia, e ela me convidou também para participar do Mulheres Artistas Conversam. Aí eu fui. E eu sou meio travada, eu sou um pouco travada, não sei. Mas a Angeli foi me deixando assim muita vontade, foi me fazendo falar. E, bom, aí continuei participando do coletivo assim, como espectadora, né? Sempre. Eu gostava muito mesmo. Um dia ela me fez o convite. E eu me senti muito honrada mesmo, porque é um coletivo só de mulheres que lutam por igualdade, que lutam por respeito, entendeu? Então, se tem uma coisa que eu realmente encaixei, foi no coletivo Mulheres Artistas. Bacana. Gosto demais de tudo referente ao coletivo. Você está na antologia que vai ser Eu estou. Que a gente vai lançar? Claro, a antologia... participei de tantas antologias. A Angeli está dizendo, se você era travada, agora é muito bem preparada para fazer lives e participar de trabalhos. Que bacana. Assim, Zezé, a todos os convidados que eu trago aqui para o Café com Lene, ele tem esse propósito. O objetivo desse meu programa, ele é incentivar a leitura, com certeza, promover a literatura, especialmente a literatura brasileira, que nós temos muita literatura boa no Brasil, em todos os gêneros, e divulgar os escritores e as suas obras. Então, eu espero que esse espaço que eu tenha dado te ajude também, como diz a Angeli aí, soltar um pouquinho essa Zezé que se achava tímida, que se diz, foi ler um poema, ele é simplesinho. Ele não é simplesinho, Zezé. Ele tem a sua alma, ele é muito profundo, ele traz a essência de quem é você. Isso é muito interessante. Com certeza, muitos leitores vão se identificar também com essa sua escrita. Obviamente que com outras experiências vividas pelo leitor, mas com certeza ele vai deixar uma mensagem na vida do leitor. E assim, você disse que está preparando agora mais duas obras, 2 livros para... que é mais contos e crônicas. Sobre o que são, quais as temáticas, e você acha... Pode falar. Os contos, eu tenho vários já prontos, entendeu? Participei em 3 coletâneas de contos, um com prêmio da Literarte, em contos, que eu não dei nada por ele, não, entendeu? Quando eu fui convidada por um amigo da internet, que ele estava organizando, ele me deu o título do livro, 5 balas para um bandido. Eu falei, que isso? Não, porque nós vamos fazer um faroeste. Eu fiquei pensando, e eu fiz. Só que eu fiz com a minha parte romântica, que eu sou, porque eu sou mais do lado romântico, né?
Eu fiz um Amor à Apache, entendeu? Fui claro. Tá caindo a internet, é sua, a minha, Não, a minha tá estável aqui. Você acha que tá caindo a internet? Não, tá tranquilo, Zezé. tá? Tá Eu vi tranquilo. rodando, mas então, contos eu tenho uma porção, tá? É só capa. Eu tenho meu neto Daniel, que é um desenhista de primeira categoria. Ele nasceu artista, Bacana. Então, moleque. eu acho que isso não pode ficar, não fique guardando muito tempo. Isso são obras que você coloca no Mas é mercado. aquele lance, mas é aquele lance que você sabe. O problema aqui é a gente tem que ter dinheiro para Tá. ficar Mas fazendo. assim, ó, A Zezé, pandemia, tudo. sim, deixa eu te passar uma informação, então. Eu já fiz alguns cafés, algumas lives com o pessoal conversando sobre isso, mas mais em lives em que eu fui entrevistada, porque as pessoas me perguntam e eu vou respondendo, porque quando eu faço convidados, são vocês que respondem. Mas assim, nós temos no Brasil uma saga, digamos assim, a saga do escritor, que é desde você tem a sua escrita criativa, que é própria do artista, das letras, o escritor, e que é assim o nosso sonho, a nossa realização, o nosso oxigênio, o nosso viver. E a gente escreve por escrever. Né? O escritor, que ele é escritor nato, ele não escreve para ganhar dinheiro, ele escreve para viver. Parece que é um oxigênio para nós o escrever. Se ele se transformar em livro, ótimo. Se ele não se transformar, a gente vai continuar escrevendo. E o transformar em livro é que é a nossa saga aqui no Brasil, pela questão do custo, pela questão das editoras que elas publicam escritores vendáveis, obviamente elas são uma empresa. Então tem toda uma trajetória e que eu percebi que os últimos 2 anos, principalmente com a pandemia, e que nós tivemos esse tempo de pesquisar na internet, ver outras opções, aumentou bastante a leitura dos e-books, o pessoal usando Kindle, o pessoal usando os e-books para ler, e a publicação, Zezé, desses seus contos em e-book, eles não custam caro. Você só procura uma editora que ela faz a parte da diagramação, do registro do ISBN e a sua ficha catalográfica. E até você pode pedir assim, ó, eu quero que vocês diagramem essa minha obra para e-book, para a Amazon. Você começa a se divulgar sem aquele grande custo da impressão. E quanto à impressão, eu sou uma das escritoras que eu digo assim, ó, eu posso dizer com propriedade que eu sofri muito, porque os meus livros eu gosto de trazer outras pessoas comigo, principalmente ilustradores. Inclusive, meus poemas eu já dei para artistas plásticos ilustrarem. Então, se torna um livro caro quando ele é colorido. E eu venho de uma geração em que não existia tanto esse boom do e-book e que não existiam as oportunidades que tem hoje e que as editoras, para nós independentes, elas exigem um mínimo de impressão. E assim, você lida com editoras, na época, com as gráficas, que te exigiam no mínimo 250 de impressão. Então, você precisa se preparar financeiramente para isso. Agora, o que eu descobri nesses 2 anos, Zezé? Existe uma galerinha que está se preparando, já existe uma que eu conheço, eu só não indico ainda, porque eu não gostei muito de alguns detalhes dessa editora. Ela tem detalhes que, para mim, eles deixaram a desejar. Claro que eu estou comparando com o que eu já vinha publicando, que tinha muita qualidade, era de alta qualidade. Então, essa que eu descobri agora, ela está falhando um pouco em algumas coisas, por isso que eu não indico. Mas ela já está imprimindo sob demanda, que funciona assim. Você sobe esse arquivo lá na editora e você passa o link dessa editora e quem quiser encomenda lá, você não precisa mais gastar para imprimir. Então, é uma opção. Se você quiser preparar esses seus contos, essa sua próxima obra,
e quiser experimentar essa editora que eu estou experimentando, é uma oportunidade para você publicar esse seu livro sem essa preocupação com, digamos assim, com o montante que você precisa ter para publicá-lo. Porque agora não há mais necessidade de você ter uma grande quantidade e imprimir. Você publica ou em e-book ou numa gráfica sob demanda, que é uma ótima opção. Estou te dando uma dica, digamos, que eu já fiz essa fala em outras lives que eu participei, mas assim, eu prefiro que você me chame no privado, a gente conversa no privado, porque eu não quero divulgar essa gráfica aqui, porque daqui um pouco as pessoas vão e vão dizer, ó, foi a Lene que me indicou e eu não gostei disso. E realmente ela ainda tem alguns gaps. Alguns, inclusive, eles já melhoraram com as minhas sugestões, porque eu mando e-mail, né? Por exemplo, eles publicavam um livro sem orelha. Eu não gosto de livro sem orelha. Eu acho o livro sem orelha, tá, ele é legal, é bacana, mas eu, Lene, prefiro um livro com orelha. E aí, 2 meses depois, eles passaram a aceitar a impressão de livros com orelha. Então, são coisinhas assim que eles estão melhorando. Mas é uma opção, Zezé. Eu acho que assim, não deixa muito engavetada a tua obra, não. Que a tua obra é linda. Você não é mais aquela menininha tímida que precisa preencher vazios. Eu acho que você está completa. É uma mulher completa. É uma mulher que... todo esse relato que eu li dos seus trabalhos solidários, poucas pessoas têm ações solidárias como você fez aqui. Quantas pessoas você ajuda, a sua preocupação em ajudar pessoas necessitadas e a grande deficiência dessas pessoas, o quanto você está contribuindo no coração dessas pessoas. É muito mais do que talvez fazer uma roda de leitura com pessoas que sabem ler. Claro que é importante, a gente sempre vai fazer isso, incentivar a leitura, vou para uma escola, vou ler. Agora, o que você está fazendo para essas pessoas cegas, para essas pessoas de idade, o que você provoca no coração delas é grandioso, Zezé. Então, assim, você não tem que se sentir vazio, nem tímida, nem a sua poesia não é simplesinha, não. E, assim, eu vou torcer muito por você e estou te incentivando. Se eu puder te ajudar, me chama no privado. Publique esses teus contos ali, que eu tenho certeza que são textos maravilhosos para a nossa literatura. É a minha dica, meu apoio a você. E sobre eles, sobre os teus livros, por exemplo, quem quer esse seu livro que já está publicado? Como que consegue? Ele está em livrarias? Você tem site? Você tem Instagram? Não, ele esgotou. Ele esgotou. Não tem mais. Tá, mas é outra dica, Zezé, que assim eu posso Eu poderia fazer mais, mas... Mas assim, ó, outra dica que eu vou te dar desse livro, se ele esgotou. Trabalha com a editora, que tem ele diagramado, já tem o ISBN, já tem a ficha catalográfica, trabalha com essa gráfica, a possibilidade deles te cederem, ou você adquire apenas o arquivo, todo ele completo com os seus direitos de registro, e você sobe ele numa gráfica de sob demanda. Você não tem necessidade de imprimir. A pessoa, ela encomenda direto nessa gráfica e vai direto para a casa da pessoa, tá? Eu vou começar, a partir da semana que vem, eu estou planejando um projeto meu para o meu YouTube, exatamente sobre isso, para dar dicas dos tropeços que eu já tive como na minha carreira literária. Então, assim, ó, quais as pedras que eu encontrei, por onde eu tive que contornar, quais as possibilidades que hoje eu tenho, porque é uma trajetória para nós, escritores independentes brasileiros e não conhecidos, que não é fácil. E eu tenho essa experiência. Então, eu vou começar a gravar alguns videozinhos curtinhos lá para o YouTube, fazendo esse relato e dando essas sugestões para vocês, como eu estou dando para você agora. Então, eu já consegui descobrir outros caminhos possíveis, entendeu? E que facilitam para nós. E pode contar comigo, inclusive, para você fazer a segunda edição desse seu Alice. Ele já esgotou, bora botar ele de novo no ar, de outra forma.
Quero que eu ia te perguntar agora onde encontrar, mas aí vamos encaminhar ele junto com os contos, tá? Zezé, me diz uma coisa. Como nós humanos, isso é próprio do ser humano. Na infância, na adolescência, e eu acho que ainda agora, como eu pelo menos sou assim, nós sempre temos os nossos sonhos, grandes e pequenos sonhos. Fala para nós. Teve algum sonho seu de menina, de adolescente que você realizou? Teve algum sonho que ainda ele está por realizar? Você tem um sonho hoje? Fala para nós sobre sonhos. Quem não, quem não tem sonho não vive, né? A gente vive de sonhos e vai realizando na medida do possível, né? Eu, sonhos eu tenho, muitos, né? Diga um para nós. Sempre tive. Sempre tive. Fala um. Meu sonho no momento é poder fazer meu livro de contos. Isso é Mas um esse já grande vai se sonho. realizar em 2022, já está perto. Pois é, já é um grande sonho. Mas a minha vida sempre foi sonhadora. Eu sempre fui uma sonhadora. Eu não pensa não, porque eu sonho, eu viajo. Eu vivo viajando, Legal. entendeu? As pessoas dizem que meu irmão, que eu não sei porque não está na live, meu irmão costuma dizer que aquela música Acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído, porque eu sou completamente assim. Às vezes eu estou no meio daquela montanha de gente, mas ó, a cabeça viaja, viaja, que é uma maravilha. Então, Que eu legal. vivo sonhando. Que legal, bacana. Eu gosto de Zezé, sonhar, assim, é bom. que mensagem você deixa para quem está aqui conosco agora, ao vivo, que teve muita gente que entrou, mas também para quem vai assistir depois dessa live, porque eu gosto muito de divulgar, eu posto nos grupos para as pessoas assistirem. Que mensagem você deixa hoje para nós, seres humanos do século XXI? Eu costumo dizer, Lene, que eu sou uma árvore frondosa, entendeu? Sou uma terra muito fértil. Aqui só brota amor. Então, eu desejo para todo mundo que se torne uma terra fértil, que possa amar, ser amado, mas que viva distribuindo amor, porque isso é tudo que importa para a gente na vida. É amar e ser amado. Graças a Deus, nesse ponto, durante muito tempo eu me vi muito perdida, mas depois eu descobri que é disso que eu vivo, de amor. Então, o que eu pretendo deixar para todo mundo é isso, que todo Amor. mundo seja como eu, uma terra fértil, entendeu? Que possa frutificar sempre o amor, sempre. Muitos convidados seus aqui escreveram aqui que você tem como base o amor, realmente, é isso. Ó, entrou agora uma menina que ela mora em Lucas do Rio Verde, ela foi morar para lá esse ano, ela é de Cuiabá. A Maíra Matos. Maíra, beijo para você. Essa Maíra Matos, Zezé, ela é filha do Clóvis Matos. Eu vou te convidar a pesquisar na internet Clóvis Matos de Cuiabá. Ele é aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele tem um carro, que eu não lembro agora que carro que é, um carro fechado, cheio de livros, e ele passa pelas cidades distribuindo, recolhendo e distribuindo livros. Ele é o distribuidor de livros. Ele tem um projeto Inclusão Literária em Cuiabá e ele viaja pelo Brasil todo. Ele só não viajou esse ano por causa da pandemia. Mas o Clóvis Matos, ele é uma pessoa fantástica e que ele tem uma frase que diz assim, ele diz que não é dele e eu digo que é dele, e ele disse não importa, importa o efeito que essa frase tem, que é a literatura salva. Maíra, beijo grande para você, beijo grande para o seu pai. Realmente a literatura salva, porque quando uma menina sonhadora como a Zezé, ela mergulha numa leitura,
Ela viaja, ela sonha, ela salva dos vazios, ela salva das angústias, ela salva de muita coisa. Então, eu quero deixar, para fechar essa nossa live de hoje, esse grande convite a todos vocês, que quem tem criança e convive com criança, leia para crianças. E se não tem o que ler e não tem como ler, que eu acho que é difícil, porque hoje os livros eles têm grandes acessos, inclusive bibliotecas públicas, porque assim, ó, o dinheiro, o custo do livro não é mais desculpa, porque todas as cidades têm bibliotecas públicas. É só uma questão de quando você sai do trabalho, ou de meio-dia, ou agenda um pouco antes, passa pela biblioteca pública, pega um livro, leva para casa, desliga o celular e lê para o seu filho. Que isso vai fazer toda a diferença na vida dele. E se você não tem livros para ler, conte histórias, nem que você invente. Eu sempre digo, eu lembro do meu pai contando histórias para nós, que eu tenho certeza que muitos ele inventava, para nos manter assim ativos, interessados, ligados, criativos. E eu tenho certeza que eu tenho muito das histórias que o meu pai contava. E para as crianças, é diferente qualquer outra pessoa contar uma história que ele se envolve, que ele vai ter esse universo da literatura, mas quando é contado pelo pai e pela mãe, tem o sentido da atenção, do carinho, do pertencimento. Então, vai além da literatura. Ele entra naquela frase do Clóvis Mato, que é a literatura salva, porque dá esse pertencimento e essa atenção que os pais têm que ter para a criança. Então, façam isso, que é muito importante, que é o objetivo desse nosso projeto, que é divulgar esses escritores brasileiros e as suas obras, como hoje estamos divulgando Zezé Libardi e as suas obras, mas com o intuito de promover a literatura e incentivar a leitura. A Merci entrou também. Obrigada. Uma história de sucesso entrou. Acho que você conhece o Rodrigo, que faz as lives. Ele é deficiente visual. Obrigada, Rodrigo. Sucesso para suas lives. Obrigada, Obrigada por estar aqui conosco. Então, fica essa mensagem, gente, de amor que a Zezé falou. Envolvam tudo com amor, com solidariedade, mais do que nunca. O século XXI está clamando por isso, né? E, mais do que nunca, as crianças do século XXI estão clamando pela atenção dos pais. E que faz muita diferença você dedicar 10 minutos do seu tempo à noite para ler 2 páginas de um livro para o seu filho. Vai fazer diferença na vida dele. Né? Para qualquer filho, o meu filho lê demais. A minha neta vive que nem a avó dela vivia. Está sempre num cantinho com um livro. Tudo Legal. Sempre é mais importante o livro do que qualquer outra coisa que esteja rolando. Legal. Tá, Mariana, que nem eu fui, que nem eu sou. Se eu estou no cantinho, se está todo mundo, eu estou com o livro na mão, estou lendo. Sobrou um tempinho, eu estou lendo, mas isso faz parte da minha vida. E os meus filhos... Tem gente pedindo para você fechar essa nossa live aqui lendo mais um poema. Vamos fechar a live lendo um poema? Tá, pessoal? A Zezé vai ler mais um poema para nós. E eu quero agradecer, enquanto ela procura o poema, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, convidar vocês a procurarem os escritores nas redes sociais, na Amazon. Eu estou com os livros lá na Amazon, Lênis Ilhoto, todos os meus livros estão lá. Eu tenho um site, Lênis Ilhoto, de onde vocês podem fazer o pedido dos meus livros físicos, que eles vão direto para a casa de vocês. E em breve a Zezé também vai estar com esse site dela, deixando seus livros para vocês pedirem lá no site da Zezé. E façam esse incentivo à leitura, à literatura e ao escritor brasileiro. É um chamamento que eu faço a todos vocês. Zezé, vamos para o poema. Nessa tarde, ao sol se pôr, quero voar pelas estradas do mundo. Esquecer de toda a minha dor, sentir que o amor é fruto fecundo. Ao anoitecer, quero voar pelas estradas do céu,
cumprimentando as estrelas e conversando com a lua. Sentir no peito a alegria de viver ao léu e acreditar que meu amor continua. Ao amanhecer, quero voar pelas estradas do dia, aproveitando as belezas da natureza, olhar o balanço das ondas com ousadia e ver que a vida é linda e sentir sua delicadeza. E pelas estradas voando, sentindo a força do vento, quero gritar meu amor ressoando, como música no firmamento. Que todas as estradas sejam percorridas com amor profundo. Quero amar e ser enamorado. Anseio por um amor sempre fecundo. Que lindo! Obrigada, Zezé. Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar a sua trajetória de pessoa, a sua trajetória de artista, por ler esses poemas para nós e desejar a você tudo de melhor sempre. Muito, muito obrigada por fechar. Obrigada por me dar esse espaço, tá? Agradeço a você, agradeço ao coletivo Mulheres Artistas, porque se não fosse pelo coletivo eu não estaria aqui também, não teria te conhecido. E vamos em frente. Obrigada, muito Zezé. Obrigada a todos que compareceram. Joia. Com certeza, Zezé, quando eu fiz a pergunta sobre as academias e os coletivos, é essa rede de intercâmbio e de conhecimento que elas nos proporcionam. Então, nós passamos a nos conhecer, nós passamos a ampliar a nossa rede de relacionamentos na área literária, e isso é muito importante. Então, nós tivemos o mês de novembro de 2021, Café com Lene, parceria com o Coletivo Mulheres Artistas, fundado e coordenado por Angeli Rose. Foram 4 mulheres artistas do coletivo que estiveram aqui com a oportunidade de falar da sua essência como pessoa, da sua essência como artista e mostrar a sua obra. Então, foi a Helenice Fraga, a Samantha Aquino, a Rose e hoje a Zezé fechando com chave de ouro essa nossa parceria. Muito obrigada. Minha filha é lá de Chapecó, eu vim hoje de lá, eu estava lá essa semana curtindo meus netos. Obrigada, filha. Semana que vem eu vou voltar mais um pouquinho ali. Antes de voltar para Mato Grosso, vou dar mais uma curtida nos netos em Chapecó. Que, como você diz, não fiz, eu não me lembro o que você não fez, porque nasceu seu neto lá no Canadá e a gente corre lá para a nossa família e lá para os netos. Que eu acho que a família é o elo de ligação e é o que nos completa e nos complementa também. A Angeli está dando parabéns. A minha, a você, a Lene Zilhoto e a Zezé. Obrigada, Angeli, por ser esse elo entre nós e convidar vocês a realmente nos seguirem. Zezé Libardi tem o seu Instagram, né, Zezé Libardi? Sigam a Zezé Instagram, Libardi. Facebook. Isso, Coletivo Mulheres Artistas, Angeli Rose, eu também, Helene Zilhoto, e deem essa força aos artistas e escritores, porque como vocês percebem em todas as nossas lives, a nossa trajetória ela é árdua, mas a gente não desiste, porque acho que é o amor que nos mantém, essa essência de artista que nos mantém e vai nos manter vivos. Então, gratidão, querida. Obrigada, Angeli. Obrigada, Zezé. E obrigada a todos Helene. que estiveram aqui. Pode falar. Obrigada e belo trabalho que você está fazendo. Muito bonito. Fiquem ligados, Zezé. Me chama no privado que eu te ajudo no que eu puder. E eu vou fazer esses videozinhos lá para o YouTube, dando essas dicas da onde eu tropecei e da onde deu certo, que vai ajudar muito vocês. Tá bom? Boa noite. Beijo. Beijo.